Primeiro de tudo, desculpa pelo sumiço. Eu tenho comentado lá pela aba comunidade aqui do canal o que aconteceu nos últimos dias e também como o processo de criação que eu tenho usado ultimamente leva um pouco mais de tempo. Então, eu aconselho vocês a ficarem atentos por lá também, lá na aba comunidade do canal, que eu tenho me comunicado muito mais por lá para manter vocês informados de tudo. Mas felizmente as coisas estão tudo meio encaminhadas de novo e às vezes é só parte do meu processo de criação mesmo. Então, desculpa o sumiço, eu voltei e vamos falar aí sobre o vídeo de hoje, que é um vídeo de primeiras impressões. E assim, honestamente, eu sei que eu já perdi um pouco do timing de primeiras impressões, porque já faz muito tempo, a maioria dos episódios a maioria dos animes da nova temporada, eles já estão ali pelo seu 7º episódio, mas honestamente também é algo que eu não ligo, é um formato de vídeo que eu gosto muito de fazer. Eu já fiz sobre vários animes que eu, sei lá, passaram há vários anos e eu assisti tarde, então eu acho que sempre vai ser válido porque é um pouco do relato da minha experiência. E mais uma vez eu assisti o primeiro episódio desse anime, sentei no computador, escrevi o roteiro desse vídeo e agora eu tô gravando. Estreou no dia 7 de outubro desse ano, Raise wa Taningai, o anime que é adaptado de um mangá de romance, um mangá do Asuka Konishi, que começou a ser serializado em 2017 na revista Seinen Afternoon. A adaptação em anime está sendo feita pelo estúdio Jin, que fez boas adaptações de coisas que eu consumi, né? Por exemplo, que eu consumi recentemente, feito por esse estúdio que eu gostei bastante, Sasaki to Miane, que foi uma excelente adaptação do mangá, e também Tadaimao Kaeri, que também foi outro ótimo anime. No Brasil, a transmissão simultânea está acontecendo pela Crunchyroll e ele recebeu o nome de Yakuza Fiance Raise wa Taningai. A Yoshino Somei, ela é neta de um líder de um grande clã Yakuza e o avô dela acaba meio que arranjando um casamento para ela com Kirishima Miyama, que ele é herdeiro e integrante de um clã, de um outro grande clã Yakuza, só que de uma outra região do Japão. A Yoshino então precisaria se mudar para a mansão do clã Miyama, né, e mesmo que um pouco contra sua vontade, depois de muita conversa e insistência do seu avô, ela acaba pelo menos aceitando dar uma chance para isso. No primeiro momento, o herdeiro Kirishima Miyama, ele parece um rapaz elegante, educado e gentil e de excelente aparência, lindo demais, mas claro, né, aquela personalidade e aparência que ele transmite, não daria nem pra dizer direito que ele seria o herdeiro de um grande clã Yakuza. Então a Yoshino, que tava completamente insegura e desconfortável com aquela situação, ela acaba se vendo mais aliviada, né, depois de perceber que o cara parece ser um cara bem legal. Porém, depois de um evento muito inesperado que acontece com ela algum dia nessa nova fase da vida dela, ela vai acabar conhecendo o verdadeiro Kirishima Miyama, que é um cara completamente diferente daquele cara gentil e educado que ela tinha conhecido. O primeiro episódio não entrega muito mais do que a proposta, a sinopse do anime já tá entregando pra gente, né? E eu confesso que em algum momento desse primeiro episódio eu achei até que esse anime ia caminhar para um anime de romance mais simples, mais bobo. No geral, esse primeiro episódio tem um ritmo que é muito fácil a gente se envolver. Já num primeiro momento a gente se vê completamente empático pela situação da Yoshino, né, e a gente fica até frustrado, revoltado com aquela situação que ela acaba sendo metida ali, com aquele casamento arranjado. E aí então, de repente, né, num outro momento do episódio, logo em seguida, a gente já muda completamente e tu se vê torcendo pra que aquele casal dê certo, depois que a gente conhece o tal do Kirishima Miyama. Afinal de contas, né, ele é um rapaz completamente perfeito, não teria como tu não torcer para que as coisas dessem certo. Então vem o choque da real personalidade do Kirishima, e aí é bem legal, porque por mais que a sinopse, a proposta, a história do anime já tivesse propondo isso pra gente,
tu meio que vive e acompanha aquilo tudo com ela, né? Então a gente acaba meio que vivendo com ela o momento da primeira impressão dessa real personalidade. Foi definitivamente inevitável eu ficar em completo choque naquele momento, e eu me senti a própria Yoshino na história, porque ela tava em completo choque também vendo aquele cara daquele jeito. Então a gente fica nessa completa montanha-russa de sentimentos assistindo o episódio, mas logo tu tá definitivamente torcendo pra que a Yoshino consiga fugir dali e se livrar logo desse cara. Até que de repente o Kirishima, ele se mostra um cara completamente cadelizado por aquela Yoshino mais combativa, né, de personalidade forte, que ela acaba se mostrando mais uma vez no final. E aí, nesse momento, eu já fiquei completamente perdido, eu já não sabia mais o que sentir, como lidar com esse episódio. Quando a gente chega nesse clímax do episódio, né, que é, eu acho que o grande pontapé de toda a proposta da história, quando a gente chega nesse momento, eu tava ali com a mesma cara de tacho que a Yoshino tava. Agora deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, que eu já falei um pouquinho sobre a proposta do anime, a história, o primeiro episódio. Vamos fazer uma pequena pausa para te lembrar de deixar o like no vídeo, porque ajuda bastante no engajamento dele. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não ficar por fora dos próximos vídeos do canal, né? Já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas, e por lá eu comento um pouco de outras coisas que eu tô vendo, assistindo, ou coisas aleatórias que não tem nada a ver com o que tá aqui. E claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo, para me dizer o que você tá achando do vídeo, o que você concorda, discorda, o que você achou da estreia. Então comenta aí quantas vezes você quiser. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre a minha opinião, né, sobre a estreia de maneira generalizada. Então, primeiro de tudo, eu acho que a direção é impecável em poder abusar do que a história tá propondo pra desenvolver o ritmo, né, e as variações desse primeiro episódio. Então, como eu comentei antes, é muito fácil a gente viver todas as emoções junto com a Yoshino, e por mais que tudo já estivesse programado e até a sinopse já tava dizendo um pouco pra gente do que iria acontecer, é inevitável tu ficar surpreso junto com ela quando aquilo acontece. Eu acho que tudo acontece na história em um ritmo bem saudável, desacelerado, então é muito fácil tu acompanhar e te envolver com os personagens e absorver o que tá acontecendo na história. E como eu falei, é tudo nesse ritmo mais desacelerado, bem saudável, fácil de acompanhar, é fácil também de absorver aquilo e aí a gente conseguir viver os clímax do episódio de maneira mais divertida. O timing cômico é bem exagerado ao longo do episódio, assim, mas eu acho que não precisa muito mais do que os protagonistas, né, e a ambientação da história para construir o que a história tá propondo. E também nada disso deixa de lado aquele ritmo do romance que não é apressado, e a gente consegue ver os dois se aproximando em cada pequeno detalhe, cada pequeno momento, mesmo nessa relação começando de maneira tão conturbada. Então, sabe, quando a história constrói e propõe uma coisa bem exagerada, bem absurda, cheia de alívios cômicos, de abuso do que eles podem construir de maneira cômica na história, mas o romance tá acontecendo, tá se construindo e tu consegue enxergar aquilo ali. Agora, uma das coisas que definitivamente eu acho que funcionou muito bem pra mim são todas as absurdas conveniências no roteiro que a gente vê, porque no final das contas, por mais que algumas pareçam meio absurdas, eu comprei todas elas. A súbita mudança na personalidade do Kirishima, né, se mostrando aí um cara completamente masoquista, que na verdade muda depois que ele percebe que ela não é a menina mimada e arrogante que ele esperava, e aí ele se mostra que não é aquele real cuzão que a Yoshino tinha se surpreendido de repente. A escolha da Yoshino de enfrentar essa situação, né, com o medo de que aquilo acabe virando um problema entre os clãs e acusas, né, acabe criando uma situação aí problemática, talvez até um confronto. E é uma grande conveniência do roteiro que ela escolha lidar com aquilo ali e acabe, então, revelando a nova personalidade do Kirishima em algum momento. O fato de que o avô dela, por exemplo, sugere que ela aguente aquilo mais um tempo
e ainda a maneira como ele sugere pra ela que a melhor maneira de uma mulher destruir um homem seria ela fazendo ele se apaixonar perdidamente e depois dando um pé no cu dele. Como diria o sábio avô da Yoshino, né, que ela deveria fazer ele se apaixonar e depois destruir o seu coração. Então o retorno triunfante da Yoshino, eu adoro esse momento, o retorno triunfante dela, que depois de sumir por um tempo, ela volta aí com uma história absurda, com a sua personalidade totalmente arrogante, impetuosa, uma pessoa completamente desagradável. E é essa personalidade que faz do Kirishima se ver perdidamente apaixonado, completamente cadelizado por aquela mulher. Parece tudo conveniente demais? Talvez absurdo, inesperado, mas definitivamente é muito divertido, funciona tudo muito bem junto, então eu adorei o primeiro episódio. Ainda existe a questão de que os personagens funcionam muito bem, né? Quando eu penso em animes de Yakuza, eu tenho um certo receio de que eles sejam higienistas demais na hora de desenvolver de maneira mais caricata, vamos dizer assim, os personagens, né? Ou até para evitar possíveis desconfortos, eles sejam dessa maneira mais higienistas ao desenvolver os personagens, mas não é o caso aqui. A Yoshida é grossa, arrogante, uma pessoa completamente desagradável de se viver perto, mas de repente ela se vê num lugar completamente desconhecido sofrendo bullying. Não é como se isso tudo fosse um problema, porque ela consegue lidar bem com aquilo tudo e até viver essa experiência nova. Mas a questão é que é tudo novo pra ela. Pode não ser um problema, mas é muito novo. Então, quando a Yoshino, que tava apenas vivendo como uma simples garota do ensino médio, onde ninguém a conhecia e tava lidando bem com aquilo, precisa logo deixar de lado essa sua versão e abordar mais uma vez a sua real personalidade quando ela percebe que o Kirishima é um grande de um arrombado. Já o Kirishima parece um carinha aí bem apessoado, de personalidade muito gentil. Mas na verdade ele logo se mostra um clássico personagem de uma gangue Yakuza, completamente violento, tatuado, prepotente, violento mais uma vez. Então é uma versão muito assustadora e divertida dele. Isso tudo, essa personalidade que entra em completo conflito com a sua personalidade masoquista no amor, que é totalmente apaixonado por aquela versão arrogante e desagradável da Yoshino. Inesperadamente, esse é o tipo de mulher que ele esperava. Ele definitivamente passava longe e detestava mulheres que fossem submissas, frágeis, né, estivessem ali procurando um amorzinho. Não, ele quer aquilo ali, ele quer a mulher que pise nele, que humilhe ele completamente. A adaptação do geral no anime, ela é uma adaptação bastante consistente, assim. Não é um oceano de Sakugás, e na real eles até abusam bastante de quadros, painéis estáticos ao longo da história, mas assistindo assim parece até parece que é uma escolha da direção, né, uma escolha visual da equipe, porque eu acho que ajuda bastante a dar o ritmo pro anime que eu comentei com vocês até agora. As cenas que são mais animadas, né, mais movimentadas, que eles não usam tantas cenas estáticas assim, elas são bem animadas, são bem fluidas, e eu acho que eles escolhem e abusam bastante de certos recursos visuais para ajudar a construir o ritmo do anime. Por exemplo, as versões assustadoras e sem expressão das colegas da Yoshino, né, que tem raiva dela. As constantes mudanças no humor da Yoshino que ela precisa aí, que são mostrados pra gente de forma bem clara, e um grande clímax que eu acho que mostra muito disso, por exemplo, é a grande revelação daquela personalidade real do Kirishima. O anime também, eles não têm medo de escolher alguns recursos visuais um pouco mais sensíveis e violentos, assim, né, como sangue, ou como o Kirishima dando uma surra nos caras. É tudo bastante gráfico e eu acho que é uma escolha que funciona pra
para intensificar um pouco mais esse conflito da real personalidade do Kirishima e a personalidade que ele acaba mostrando depois, perdidamente apaixonado pela Yoshino. Sabe, além dessas passagens um pouco mais violentas, né, tem alguns recursos visuais que são um pouco mais constantes e simples, como o rosto gentil do Kirishima, que de repente se transforma em uma versão um pouco mais sombria, ou até mesmo a gente perceber a existência do corpo dele completamente tatuado embaixo do uniforme de um menino normal do ensino médio. A abertura tem um tom um pouco mais maduro, vamos dizer assim, né? Talvez um pouco mais erótico, mais carnal. Uma proposta um pouco diferente do que o primeiro episódio entrega pra gente. A abertura é até um pouco mais sombria do que a gente vê no primeiro episódio, mas eu acho que o primeiro episódio ele tem alguns momentos em que isso vem pra gente. Mas esse tom mais erótico e carnal, como eu falei, da abertura em si, e isso o primeiro episódio não mostra tanto. Eu acho que pelo que eu vejo das imagens promocionais, do que o anime tá propondo em alguns momentos, isso deve vir a aparecer, né? Deve ser o tom do anime em algum momento, mas não é o que acontece aqui. O encerramento é um pouco mais divertido, ele é bem bobo, assim, com os personagens ali em alguns outfits questionáveis, peculiares e dançando, assim. É bem bobo, bem fofo. Tanto a abertura quanto o encerramento tem músicas bem gostosas de ouvir, assim, mas não é nada que tenha, uau, me feito baixar imediatamente a música no celular para ficar escutando. Mas é uma abertura gostosa de assistir aí uma vez por semana. Honestamente, essa foi dessa temporada uma das minhas estreias favoritas, assim. Foi uma das que mais me divertiu. A história constantemente migrou pra momentos, coisas que eu não esperava. E em momento nenhum ela deixou de me divertir. Eu literalmente me diverti cada segundo desse primeiro episódio. E vamos combinar aqui? Vocês que vão assistir, o Kirishima é uma delícia, né? Só por ele já valia a gente assistir esse episódio. Deixa aí nos comentários se você já assistiu o primeiro episódio de Yakuza Fiança e me diz o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.